Nós somos da 356 e vamos falar um pouquinho sobre a tetralogia de Fallot. Nesse sentido, é importante a gente levar em conta que o sistema cardiovascular ele é o primeiro sistema principal a ser funcional no embrião. Nesse sentido, a partir da terceira semana, o coração ele vai se desenvolver e durante esse período vão formar algumas cristas endocárdicas, as quais são responsáveis por formar a divisão entre as 4 câmaras cardíacas que a gente conhece atualmente. Além disso, vai ter a formação, a separação entre as grandes artérias. As 2 cristas do tronco arterial, superior direita e inferior esquerda, vão crescer em espiral ao septo e vão formar um septo espiralado, ou cono truncal, que é esse que eu apresento na imagem. Além disso, outras 2 cristas vão crescer a partir do cone e vão se unir ao septo cono truncal, dessa maneira formando os canais arterial e pulmonar. Algumas características gerais são importantes de serem faladas, que a tetralogia de Fallot é uma cardiopatia congênita cianótica e também é uma anomalia da região cono truncal mais frequente, que nem eu havia falado. E a cada 10 mil nascimentos, 9,6 crianças vão nascer com essa cardiopatia e decorre de uma divisão desigual do cone, resultando do deslocamento anterior do septo cono truncal. É importante também a gente trazer à tona que mutações podem gerar a tetralogia de Fallot, como, por exemplo, a deleção ou mutação no gene JAG, GED1, ou no NOT1 ou NOT2, que são responsáveis pela síndrome de Alagille, e 70% a 95% desses pacientes também vão apresentar algumas malformações cardíacas, como a tetralogia de Fallot. Algumas mutações dos genes de especificação cardíaca NKX2.5 no cromossomo 5q35 também podem levar a essa cardiopatia, e mutações pontuais em TBX1 também podem causar defeitos cardíacos que desencadeiam a tetralogia de Fallot. Então, o deslocamento do septo cono truncal dá origem a 4 defeitos cardíacos que nomeiam essa patologia como tetralogia. A gente vai observar o defeito no septo interventricular, vai haver uma abertura entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, dando origem a uma comunicação entre eles. Também vai ter a estenose pulmonar, então vai ter uma obstrução do fluxo sanguíneo do ventrículo para os pulmões, fazendo com que a troca gasosa seja incompleta e ineficiente. Também a gente vai observar uma hipertrofia ventricular direita, devido a maior pressão no ventrículo direito, levando à sobrecarga e, consequentemente, aumento de massa do ventrículo direito. Também vai ter um deslocamento da aorta para a direita, uma destroposição, também chamada na literatura de aorta cavalgada. Na imagem do slide, a gente consegue observar essas 4 alterações: a estenose pulmonar, o mau posicionamento da aorta, o defeito no septo interventricular e a hipertrofia ventricular direita. Aqui, tanto na imagem de cima quanto na imagem de baixo, a gente tem a ilustração dessas 4 alterações. E na imagem de baixo, a imagem B, a gente consegue ver o cavalgamento da aorta e o ventrículo direito aumentado no coração de um bebê com tetralogia de Fallot. Aqui na imagem A, à esquerda, representa uma ultrassonografia de um feto de 20 semanas com tetralogia de Fallot. A gente consegue ver o deslocamento da aorta sobrepondo o septo interventricular, e como resultado disso ele vai receber sangue do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito. A imagem B mostra um desenho de orientação do plano da imagem da ultrassonografia. Na imagem à direita, o V representa os ventrículos e o I representa o septo interventricular. A gente consegue observar um defeito no septo interventricular na margem superior e também a origem da aorta acima do ventrículo direito, uma sobreposição da aorta. Esta animação resume um pouco do que foi falado. Na tetralogia de Fallot vai haver destroposição da aorta, comunicação interventricular,
estenose pulmonar, ou seja, obstrução da via de saída do ventrículo direito, o que vai levar consequentemente a uma hipertrofia do ventrículo direito. Como resultado disso, nesses pacientes, o sangue vai passar do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo, por haver maior pressão no ventrículo direito, antes de passar pelos pulmões para ser oxigenado, levando a hipoxemia e cianose características. Já em relação aos sinais e sintomas, eles variam conforme o grau de obstrução que existe no coração. Os principais sinais são a dispneia e a cianose, principalmente durante a amamentação, o que vai resultar em uma diminuição do ganho de peso, em policetemia, em um baqueteamento digital, hipóxia, sopro e intolerância ao esforço. Um achado comum são indivíduos com síndrome de Alagille, que além do defeito cardíaco, essas pessoas apresentam anormalidade em outros órgãos, incluindo o fígado. Um rosto característico também, com testa larga e proeminente, olhos encurvados, queixo pequeno e pontiagudo. Essa imagem aqui representa um bebê com cianose, que é uma das características da tetralogia de Fallot, e ela é mostrada a cianose aqui devido à pele azulada do bebê. Em relação à abordagem diagnóstica, algumas possíveis abordagens são a anamnese, onde se verá os sinais clássicos, como a dispneia, a cianose, os exames laboratoriais, onde será detectado aumento de hematócrito, hemoglobina e na contagem de hemácias, o exame de radiografia, onde vai poder se verificar a imagem semelhante a uma bota, por conta da hipertrofia do ventrículo direito do coração e a diminuição do fluxo pulmonar. A tomografia computadorizada também se verá praticamente a mesma coisa. O eletrocardiograma, onde será avaliada arritmias e detectar sobrecarga nas câmaras do coração. E também pode ser feito um ecocardiograma 2D com duplo colorido. Aqui é uma imagem de uma tomografia computadorizada, onde mostra esse coração em forma de uma bota, por conta do ventrículo direito estar aumentado, que é uma característica típica da tetralogia. Como diagnóstico diferencial, pode ser feito a anamnese, exames complementares para avaliar se existem outras anomalias, e como cardiopatias congênitas ou deficiências cromossômicas. Foram feitos alguns estudos onde foi demonstrada relação com a síndrome de Down, onde existe uma prevalência de 40% a 60% de anomalias cardíacas em crianças com trissomia do 21. Então, falando um pouquinho sobre a abordagem terapêutica. O tratamento ele é basicamente cirúrgico, uma vez que pacientes que optaram por não realizar o tratamento cirúrgico têm sua estimativa de vida muito diminuída. E também é importante que ele seja realizado preferencialmente no primeiro ano de vida ou o quanto antes. Mas também há essa possibilidade de adotar tratamentos paliativos, uma vez que é uma forma de tentar poupar a criança desse estresse cirúrgico, assim. Então, esse tratamento paliativo pode ser pela administração de medicamentos que diminuem as crises de hipóxia, ou também pelo controle da hemoglobina para tentar evitar anemia ou outras situações. Também é importante ressaltar que o reparo cirúrgico seja realizado assim que se inicia os episódios de cianose. Então, durante esse processo, o tratamento paliativo deve ser encerrado e iniciado o tratamento cirúrgico. Então, falando sobre prognóstico e considerações clínicas, 90% dos pacientes não operados têm sua estimativa de vida muito diminuída, 23% dos pacientes não operados vivem até os 10 anos de idade e 30% falecem no primeiro ano de vida. E os maiores riscos para esses pacientes são arritmias, intolerâncias progressivas ao exercício, morte súbita e insuficiência cardíaca. Então, o tratamento cirúrgico ainda é uma das melhores opções para esses pacientes. E mesmo com o tratamento cirúrgico, há necessidade de acompanhamento por toda a vida desse paciente. E também, com a cirurgia, o paciente também pode apresentar algumas complicações pós-operatórias. A principal é o derrame pleural, que se caracteriza pelo acúmulo de líquido no espaço pleural, e também pela pneumonia, que está ligada ao tempo que o paciente ficou na ventilação mecânica. E apesar da cirurgia oferecer esses riscos e complicações, ela ainda é uma opção muito utilizada e a mais definitiva para esses casos, porque é a que apresenta maiores resultados positivos. Falando agora sobre algumas curiosidades da doença. Fallot descreveu a doença em 1888 e a denominou como doença azul. Então, hoje em dia, ela ainda é chamada de tetralogia de Fallot em homenagem a ele. A tetralogia de Fallot é uma malformação cardíaca comum em pacientes que possuem a síndrome de George, que é uma deleção no cromossomo 22. Então, a apresentação desses sintomas da tetralogia pode servir como um alerta para o médico
averiguar se o paciente também não possui deleções no cromossomo 22. Também é comum observar a criança em cócoras após a prática de exercícios físicos, uma vez que essa posição auxilia na diminuição da hipóxia. E também essa doença representa de 7 a 10% de todos os defeitos cardíacos congênitos. E essas são as referências que a gente utilizou no trabalho.